oi, oi, comunidade do Instituto Cultiva, tudo bem com vocês? Bora para mais uma edição do CultivaCast. E antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero pedir para vocês chegarem aqui já curtindo, comentando, compartilhando, engajando o nosso conteúdo. Quero pedir também para quem puder que contribua conosco com o Pix que está aqui na tela. Também tornem-se membros do nosso canal, fortaleçam a imprensa alternativa, progressista, enfim, fortaleçam esse nosso espaço de encontro aqui, combinado? Então eu recebo hoje, tenho a honra, a alegria de receber um mestre, né? Eu gosto de chamá-lo assim, porque para mim, enquanto jornalista, é um grande mestre. Luiz Nassif, ele que é jornalista, escritor. Seja muito bem-vindo, Nassif. Quando me chamam de mestre, eu falo, é pela idade. Pode ser também, mas eu aprendo sempre muitíssimo contigo. Quero te agradecer só pelos aprendizados e pelo teu papel no jornalismo, né? Tão importante para nós. Estamos na luta aí, num período que o jornalismo, assim como o mundo, está de ponta cabeça, né? Você não sabe mais... esse negócio de partilhar notícia, os estilhaços de notícia no ar aí, cria um clima terrível, né? Terrível, porque você tem as redes sociais jogando informações picadas e grande parte do jornalismo jogando notinhas, né? O jornalismo de notas, né? Sim, que não consegue se aprofundar e muitos deles também não fazem questão de se aprofundar. Não, né? o que vale é o like, né? Exatamente, exatamente. E acaba contaminando muito a imprensa convencional, né? A imprensa Muito. Empresarial, né, Nassif? Você não tem mais... Uma coisa que eu aprendi lá atrás é o seguinte, toda matéria você tem que ter... Não pode ter uma causa e um efeito só. Eu digo matéria jornalística. Você tem que contextualizar, e contextualizar significa trazer várias variáveis, várias conclusões, dar o entorno. Mas você tem um vício que já vem lá de trás. Quando começou mesmo o jornalismo, o horário, digamos, da internet, eu estava na Folha na época, lá eu fiz um artigo falando o que seria o novo jornalismo. E o Otávio Filho, né, me pediu que eu fizesse um paper lá para uma discussão sobre como fazer jornalismo nesses tempos, porque antes você tinha a notícia diária, daí você passa a ter a notícia horária. Então, no tempo da notícia diária, você tinha a revista semanal que organizava, facilitava a leitura e dava o seu enfoque. E eu falava, agora no tempo da notícia horária, o jornal diário tem que cumprir o papel da revista semanal. Só que para isso você tinha que ter ferramentas, né? Antes, na época, não se falava em jornalismo de dados, mas ferramentas de pegar a informação, saber como trabalhar a informação. Mas a Folha optou por competir com a internet no campo da internet. Notícias curtas, sem ter... Na época não tinha nem o recurso do link, né? E daí você tem uma contaminação, em termos de Brasil, estou falando. Porque quando você pega os grandes jornais internacionais, eles contextualizam, juntam. E eu digo para você, nunca foi tão fácil fazer jornalismo. Porque nunca as informações ficaram tão disponíveis como agora. É possível, sem sair daqui, você pegar informação de tudo quanto é lado. Eu lancei um livro agora com as matérias que nós fizemos nesse período terrível aí que vem de 2005... com o jornalismo de esgoto, vem com o mensalão, vem com o golpe das vacinas do Bolsonaro. Você conseguia pegar informação de todo lado. Você conseguia descrever os golpes que eram dados no Canadá, sabendo procurar e sabendo contextualizar, né? Uhum. E agora, com a inteligência artificial, pode ficar mais fácil ou pode ficar mais deturpado também. Se souber utilizar a inteligência artificial, ela te dá um pique de informação estruturada muito interessante, desde que você tenha discernimento para saber o que você quer procurar, quais os dados que você quer procurar e como separar a informação correta da incorreta. Né? E também as questões éticas, né, que envolvem isso. Sim. Porque a gente imagina assim, o que a gente viveu na eleição de 2018, né? Com aquelas fake news, agora com a inteligência artificial. Você tem agora com as imagens e tudo, né? Sendo que as Big Techs se transformaram aí numa força política. Hoje a base de apoio da ultradireita mundial, digamos que antes, a ultradireita já usava as ferramentas aí das Big Techs através dos algoritmos e tudo, né? Hoje você vê a Meta, principalmente, aí caindo de cabeça na ultradireita mesmo, né? Você pega esse rapaz aí,
que soltou um comentário sobre o Pix, que deu não sei quantos milhões. Ah, sim. Aquilo lá é impossível uma reprodução. Aquilo lá foi impulsionado pela Meta, efetivamente, né? Então você tem hoje um desenho de poder mundial que o Trump está manobrando, tendo como base as Big Techs, ou seja, os Estados Unidos controlando. Eles querem o fim dos estados nacionais, eles querem aquela grande aldeia. Que até a moeda passa a ser privada com as criptomoedas e tudo, né? Então, você, de um lado, acaba com as moedas nacionais, questiona o poder judiciário dos países. A parte de defesa, hoje, você tem só o polo americano aqui, mais o russo e o chinês, né? Então, se você pegar, digamos, a dependência, a vulnerabilidade de um país que nem o Brasil, que é um grande país, não é um pequeno país da América Central. A vulnerabilidade do Brasil para represálias que possam vir dos Estados Unidos é total. As Forças Armadas inteirinhas dependendo. Imagina você acaba com o WhatsApp. O que tem de negócios girando em torno de WhatsApp? Então, digamos que é um período em que, pela primeira vez, a palavra soberania passa a ter um significado concreto aí, né? Eu queria, inclusive, aproveitar e te ouvir justamente sobre esse movimento em relação aos tarifaços do Trump, né? O quanto isso, de fato, abala a nossa economia e o que precisa, na tua opinião, ser feito para reagir a isso? Quais são os movimentos que têm sido feitos pelo governo são suficientes? Eu queria te ouvir um pouco nesse sentido. Tem que ser movimentos táticos, né? Porque a dependência dos Estados Unidos, não em termos de comércio exterior. Porque se for só comércio exterior, você consegue fazer redirecionamento, exportações, você tem perdas aí, mas dá para segurar a peteca. Porque o Brasil, digamos, o que ele exporta para os Estados Unidos representa 2% do PIB brasileiro, né? Mas as outras represálias são muito, muito pesadas, né? São muito pesadas. E são represálias políticas, porque pelo seguinte, se o Trump vem com o tarifaço, quem é que paga a conta do tarifaço? É o consumidor americano. E isso se reflete com o tempo na inflação. Refletindo na inflação, reflete na popularidade dele. Afeta os compradores americanos lá. Você pega a indústria de laranja, depende da laranja brasileira. Todo o setor de café depende do café brasileiro. Então, o que ele está fazendo é partindo para bater na cara, digamos assim, para humilhar. Esse negócio com o Alexandre de Moraes, tipicamente é para humilhar. Agora tem esse acordo que fizeram na Tríplice Fronteira lá para atacar uma suposta organização terrorista lá. A tentativa de qualificar as organizações criminosas aqui do Brasil como terroristas. Porque isso dá um poder de invasão até, né? Agora mesmo você tem aí uma frota americana aproximando-se da Bolívia, da Venezuela. Então nós estamos enfrentando hoje, o mundo está enfrentando hoje uma ditadura no sentido mais amplo da palavra, do maior país do mundo, da maior economia do mundo, da maior potência bélica do mundo, nas mãos não só do Trump, mas de um grupo de oligarcas aí que está ganhando dinheiro com ele. Isso é terrível, né? Então, e o que acontece? Se você for pegar lá atrás a evolução desse modelo, vem com a ultrafinanciarização, que dá um poder enorme aí para o mercado financeiro. O mercado financeiro passa a se apropriar de tudo quanto é empresa, assumindo o controle de empresas, e com a visão do CEO. O CEO genérico, que eu digo. O que é o CEO genérico? É aquele que analisa a empresa exclusivamente do ponto de vista de receita e despesa. Então, ele não vê o futuro da empresa. É a vaca leiteira. Eu quero tirar tudo que eu puder dessa empresa. E esse conceito que aumentou estrondosamente o lucro do mercado financeiro, porque eles depenam a empresa, é o que a 3G, Jorge Paulo Lemos, faz aqui no Brasil. Depenam a empresa, quando a empresa não vale mais nada, passam para frente e vão para outra empresa. Então, essa visão imediatista, sem
sem conhecimento do que é a estrutura de uma empresa, eles transportaram para o setor público. Então, quando você pega os Estados Unidos lá, o Trump tenta se comportar como um CEO. Então, tudo que é estruturas de apoio, eu vou tirando, jogo tarifa, porque quem paga a conta é o consumidor pessoa física, é o cara de classe... Quanto mais baixa a classe, mais ele compromete seu orçamento com consumo, e livro o pessoal do andar de cima, com uma redução de impostos brutal aí. Então, digamos, aqueles filmes que a gente via até uns 20 anos atrás, aí, que era de ficção, que você tinha dois mundos, que para você ter acesso à saúde, você tinha que dar escapulir para o outro mundo. Sim, os filmes distópicos, assim, né? É isso, nós estamos chegando nesse ponto aí. E a tentativa final vai ser esse negócio de ter uma moeda privada. Quando você pega essa lei Gênios, que foi aprovada nos Estados Unidos, de regulamentar as criptomoedas lastreadas em ouro, lastreadas em dólar e letras do tesouro. Essas criptomoedas, porque você pega o universo de criptomoedas, você tem de tudo aqui, crime organizado, toda essa economia do crime organizado está aqui. Só que eles precisam de um porto seguro quando desaba o preço. Porque essas criptomoedas não têm base de preço. Quando você pega, por exemplo, a moeda de um país, depende do comportamento da economia e o valor da moeda. Nas criptomoedas, não. Qualquer coisa... Por que uma criptomoeda valoriza? Porque eu acho que vai valorizar. Então, todo mundo corre atrás dela e cria movimento de subida. Por que eu acho que vai desvalorizar? Porque outros estão falando que vai desvalorizar. Então, eu crio uma corrida para baixo. Então, os Estados Unidos estão regulamentando o chamado Porto Seguro. Quando vier a corrida para baixo, você vem aqui nessas moedas aqui lastreadas em dólar e letras do tesouro, que elas dão a garantia. Então, eles estão amarrando o preço do dólar e das letras do tesouro ao movimento especulativo mais volátil, né? E por que interessa isso? Porque para o Trump interessa o que dá lucro nos negócios dele. Ele já lançou a criptomoeda dele. Então, você vê um país complexo como os Estados Unidos. Um país que serviu de modelo para o bem e para o mal aí, para todo o Ocidente no século aí. Todas as instituições evaporaram. Não tem mais. Não tem poder judiciário. Não tem... os interesses empresariais aí ficam todos voltados para o curto prazo para ver o que ganham na semana seguinte. E com isso, o que estão fazendo? Estão, passado o baque inicial, estão levando todos esses países aí para se aproximar da China como porto seguro, né? Sim, era isso que eu ia te falar. Isso mostra também um pouco desse declínio do Império Americano e desse mundo multipolar e dessa disputa China-Rússia. É isso que está em jogo, na verdade? O que está em jogo aí é gozado, né? Quando o Biden começou a perder popularidade, o pessoal falava, não, é por conta da inflação. E não era por conta da inflação. Era por conta daquele sentimento de que os Estados Unidos estavam deixando de ser o centro do mundo. E o Trump conseguiu manobrar bem o discurso aí, né? Então, digamos, a China virou o grande fantasma, né? Só que é um fantasma diferente do fantasma da União Soviética. Porque a União Soviética, primeiro, não tinha... Quando vem a Guerra Fria e tem a mudança de padrão tecnológico, a União Soviética não conseguiu acompanhar. Ela tinha uma ciência de alto nível lá, que estava voltado só para a indústria bélica. Então, o mercado... quando veio a digitalização, veio toda essa sofisticação de mercado, a economia não conseguiu acompanhar. Então, e daí apareceram presidentes lá da pior espécie, lá que dissolveram o Império Soviético, né? E daí você vê, quem que recompõe o sonho da Rússia grande? É um autocrata, que é o Putin. A China, por que está dando certo? Porque você tem lá um autocrata, um modelo muito mais sofisticado que o russo. Não está na cabeça de uma pessoa. Tem toda uma complexidade para definir os planos. E definindo os planos quinquenais, trienais lá, eles seguem rigorosamente. Os Estados Unidos ele não tem esse padrão. Os Estados Unidos é um sistema lá de freios e contrapesos que impedia
que provocava problemas, digamos assim. Você não tinha o poder absoluto. O que garantia os direitos individuais, garantia algum ganho para as classes populares com o Medicare e tudo aí. E daí, esse conceito do CEO foi pegando lá. Você teve, até 2008, um baita ultrafinanciarização. Quando estoura a bolha de 2008, o mercado financeiro já era suficientemente poderoso para jogar a conta para cima dos mutuários e se safar. E de lá para cá morreu aquela ideia do... Porque se você pegar, digamos, você tinha social-democracia, que era a maneira de você dar uma legitimidade para a política. O que é? Tem que ter uma democracia voltada para a melhoria das condições do povo. Daí você entra a financiarização. E o que é isso? Não, se você der todo o espaço aí para os empreendedores e para o mercado, tudo, eles vão crescer e crescendo melhora a situação de todos. Que era um blefe. Quando vem 2008, isso morre. Então o mercado passa a apostar como nós vamos fazer agora para manter o poder. Eles passam a usar duas ferramentas, né? Uma, as big techs, jogando com as informações aí, criando fantasmas aí para poder se apropriar do poder. E o outro são os governos autocráticos. Então, quando você pega as primaveras, você pega a Ucrânia. A Ucrânia, até 2014, você tinha um presidente pró-Rússia da Ucrânia. A Ucrânia, grande parte da população é russa. Eles fizeram uma primavera lá, insuflaram a ultradireita. O presidente saiu fugido do país. Ele nem renunciou, saiu fugido do país. Entrou lá um Michel Temer da vida lá, enquanto preparavam o Zelensky aí, a maior rede de televisão preparou o Zelensky, sabendo que a política tinha virado comunicação de massa aí, né? E o Zelensky, até estourar a guerra, você pega... Eu tenho vários artigos no GGN lá que a gente levantou, de jornais americanos, a Forbes, falando do Zelensky, até estourar a guerra, um governo fundamentalmente corrupto, tudo girando em torno dele, ele aprontando para todo lado, daí descobre que ele é uma arma para enfraquecer a Rússia. Daí ele é transformado no herói. E a maneira como a imprensa aqui compra... Agora a imprensa ocidental está um pouquinho melhor, mas como comprava essas bobagens aí... Eu lembro até um rapaz da Globo lá, que era até um bom comentarista quando não estava... Mas quando começa a guerra lá... O heróico humorista, o cara é um malandro daquele que você bate o olho e já percebe que é malandro, né? Mas a nossa imprensa sempre acaba comprando, né? A mesma coisa com o próprio Milei na Argentina, né, Nassif? Com Israel ainda. Agora que também exagerou também, né? Mas até algum tempo atrás, essa ideia de que a culpa do massacre lá Israel age de modo defensivo e tudo, né? É um horror. E agora é interessante, né? Você pegar, digamos, quando vem o Trump, dá uma traulitada dessa, não tem como defender. Então a imprensa, no primeiro momento, fica criticando o Trump, até descobrir qual que é o discurso para voltar a atacar o Lula, né? Sim. Então nos primeiros dias é isso aí, atacando o Trump, depois já vem, não, porque o Lula tem que ter bom senso, tem que ter isso, tem que negociar. E a questão do STF também, né? Porque os ministros têm se posicionado em relação a isso, o Alexandre de Moraes, o próprio Dino, né? Agora, e aí também é isso, né? Mas é demais essa posição, porque... Tem que ser pragmático. É inacreditável. É inacreditável. Então, se você pegar ao longo... Por exemplo, essa questão da soberania. O Lula ganhou alguns pontos aí com o discurso da soberania. Mas se você for ver, no pessoal que forma opinião, na chamada elite, aí, imprensa e tudo, não há nenhuma convicção sobre honra nacional. Então digamos, se o Lula tiver aqui... Não, o Lula tem que ligar. O Lula tem... Se ele for humilhado, tanto faz. Isso aí faz parte do jogo. Ou seja, são coisas básicas que garantem, digamos assim, a chamada honra nacional, que não é um sentimento menor. É um sentimento que garante a nacionalidade, que garante a coesão. Então, digamos, o Lula ele vai conseguir pontos, digamos, aí
com o discurso da soberania, mas não tem aquela coesão em torno de uma bandeira. Sim, até porque nós temos uma oposição viralatíssima, né? Mas vamos tirar, digamos, Centrão, essas quadrilhas que dominam o Congresso, e pegar os setores que formam a chamada elite brasileira. Mídia, mercado, indústrias, as federações. O sentimento de nação é mínimo. É mínimo. E o Lula, você vê, tudo que ele fez desde que entrou lá foi se afastar de tudo, qualquer bandeira que pudesse ser vista como de esquerda. Ele abriu mão de... A única bandeira que ele não abre mão é do combate à fome. Então, ele tem muitos méritos aí de reconstruir o Estado brasileiro. Tudo que ele faz lá é em função de aprimoramento do Estado brasileiro sem romper com as regras aí do Banco Central, com essa taxa de juros escandalosa aí. Sim, que ainda está se discutindo para ampliar a autonomia do Banco Central, né, com o apoio do Galípolo. Ampliar a autonomia do Banco Central. Por uma questão de orçamento, seja lá o que for. Né? Mas então, o Lula ele não faz nada que rompe. Você pega quando que o Brasil perdeu o bonde? Nós tivemos aí o plano real acabou com a inflação. Você teve 2 governos civis consecutivos aí de pessoal supostamente racional, que era o PSDB do Fernando Henrique e o PT do Lula, mas nenhum definiu um plano de desenvolvimento. Então, o Fernando Henrique, no período dele, ele arrebenta com as bases aí da economia interna. Você pega os grandes industriais aí dos anos 90, todos desaparecem nesse período. E as gerações seguintes viram investidores de mercado. Acaba com as grandes estatais que tinham um papel fundamental. É importante ver isso aqui, que até os anos 90, o Estado desempenhava um papel muito forte em muitos países, na União Soviética, inclusive, aí, na China e tudo. Quando começa essa nova revolução digital aí, você tem que fazer uma adaptação dos Estados. Você teve 2 modelos. Um foi o modelo da China. O que foi o modelo da China? Como que eu vou fazer aqui? As empresas estatais fundamentais aí que são relevantes para o funcionamento de toda a economia, inclusive da competição, eu vou manter como empresa pública. E daí, na ponta, eu estimulo a competição. Porque quando você pega a Rússia, a União Soviética e Brasil, eles partiram para a chamada teoria do choque. O que é a teoria do choque? Privatiza tudo, aí abre tudo, aí que o mercado dá um jeito. Então o Brasil tinha vantagens competitivas imensas, por exemplo, no custo da energia, com toda aquela estrutura montada desde os anos 40. Aí. Sistema Eletrobras, CEMIG, isso aí dava uma vantagem. As eletrointensivas aí brasileiras tinham um preço de energia mais barato do mundo. Vem o Fernando Henrique e desmonta tudo isso com um modelo maluco. Ele pegou o modelo inglês, daí você vê o nível de ignorância do país, nem digo dele em particular, ele em relação à questão de desenvolvimento, ele era um analfabeto completo, mas digo do país como um todo, do PSDB. Eles pegam o setor elétrico, ele se baseia no modelo inglês. O modelo inglês não é hidráulico que nem o nosso, não tem os grandes reservatórios garantindo. Então, desmonta todo o setor elétrico aqui. A Dilma, que mais à frente tenta consertar um pouco aí no governo Lula. Né? Você pega a política monetária do Fernando Henrique, é mantido pelo Lula com o Palocci. As políticas industriais desaparecem. Então, o Lula ele é um liberal. Por que tem essa resistência enorme contra ele? De um lado, preconceito de classe mesmo. E de outro, que ele não rasga dinheiro. Uhum. Ele não vai fazer negociata com Petrobras, com o Banco do Brasil, que nem eles querem. Ele não é irresponsável a esse ponto. Então, mas é um sujeito profundamente capitalista. O modelo do Lula é o modelo das grandes centrais, o modelo alemão, das grandes centrais sindicais, negociando com as grandes
multinacionais participando do capital. Quando você e combate à fome, que aí é uma referência mundial, né? Quando você amplia o escopo para pequena empresa, por exemplo, como organizar pequena empresa, ele não tem um projeto. E hoje a grande disputa política vai se dar em torno dos empreendedores individuais e das pequenas empresas. Porque você tem esse empreendedorismo vendido aí pela direita e tudo, como você contrapõe o quê? O empreendedorismo solidário. Modelos tipo cooperativismo, tipo MST. E o Brasil tem uma tradição fantástica. Você tem lá o Sistema S, você tem as associações comerciais. Então, o grande desafio é como que você organiza as pequenas empresas para entrar nesse novo mundo, porque elas vão ser a única garantia de emprego. Quando você pega as grandes, a NIB, ou o que faz o BNDES, ou o que faz o Haddad lá com a transição energética, são pontos relevantes, mas que só tem espaço para grande. Você tem que ter o espaço para pequena. E a pequena que garante equilíbrio político, que garante empregabilidade, que garante empreendedorismo. E as pequenas, elas têm que crescer dentro do ambiente da indústria tradicional. Aqui você tem uma mania, você pega o economista, não, isso é uma bobagem, agora estamos numa outra etapa, a industrialização já era. Até parece que um país complexo como esse, você vai ter um modelo que é universal, sabe? Então você tem... E daí você pega o Haddad com a política industrial dele, a Simone Tebet com a dela, o Alckmin com a dela, e o Lula não tem nenhuma. O Lula não tem nenhuma. Espero que agora, com essa questão da soberania, ele acorde para a questão do desenvolvimento, né? Porque ele deu muito certo em 2008, 2010, porque as commodities foram lá para cima. A mesma coisa que aconteceu com a ditadura militar, em 70, que o chamado milagre brasileiro, é um período em que as commodities vão lá para cima, então entra dinheiro. E o Lula conseguiu, ele fez um belíssimo trabalho lá. Se fosse Fernando Henrique, ele ia jogar aí um ajuste fiscal no auge aí do preço das commodities, mas ele não lançou base para nenhum modelo de desenvolvimento. Não lançou base. Acaba que a soberania vira só um discurso, né? Esse que é o ponto. Então, o que a gente espera agora é que ele acorde aí. Porque é uma vantagem que o Brasil é um país complexo, é um país rico de... Se você pegar grupos de think tanks aí, você tem pessoal pensando o Brasil em muitas áreas, dentro do governo, não do governo, do Estado brasileiro. Nós temos um funcionalismo de alto nível. Pessoal que estudou lá fora, que o Estado bancou e tudo. Pega IPEA, FINEP, CGE. É um pessoal que tem as universidades, apesar do esvaziamento, aí você tem grupos de pesquisa para todo lado. Você começa agora aqui, inteligência artificial, você tem uns 15 centros de pesquisa aí. O que não tem é foco. Isso aí é só o presidente. E investimento também, né, na ciência. Sim, isso aí é... Sim. Porque a gente vê uma precarização, inclusive, desses espaços da ciência, né, brasileira. Muito. E daí você tem que... Isso aí exige... Quer dizer, não dá para o Banco Central sozinho tomar uma medida como essa, mas o Lula ele teria que estar pensando desde lá de trás como sair dessa armadilha aí da... Pô, aumenta um pouco a inflação, aumenta a taxa de juros. Daí fala que é para controlar a demanda. Não é. É para trazer dólar aqui para dentro, daí o dólar derruba o preço de alimentação e tudo, e derruba a possibilidade de exportação também. Então, o Lula não é definitivamente um estadista, nesse sentido, do cara que quer remodelar o Estado. Não tira o mérito dele em muitos pontos, não tira uma importância fantástica que ele tem como... É o grande estadista da paz hoje. Então, o pessoal... Isso é um ativo para o Brasil, é um sujeito que o Putin fala com o Trump lá e liga para ele para contar o que aconteceu. Que o presidente da China liga para ele, o Macron liga para ele. E você vê que o preconceito contra ele é tão pesado que a mídia não reconhece nem essa importância geopolítica dele.
Eu sei que tu tem horário, só a última coisinha que eu quero que tu me fale sobre essa questão dos BRICS. Tu acha que os BRICS é uma saída, por exemplo, também para o enfrentamento a esse movimento que os Estados Unidos têm feito? E tu acha que está sendo bem articulada essa questão pelo Brasil? Tá sendo... É lento. Você não, porque é o seguinte, se você pega... quando você pega a ALCA, quando você pega Mercosul e tudo, ou a União Europeia, são países limítrofes. E os BRICS não. Você tem China, Índia, Rússia, Brasil. Então é mais complexo. Mas você vê, o Brasil, o mês passado, aumentou substancialmente a venda de soja para a China. Então a Índia, que é um baita... A Índia caminha para ser a economia que mais cresce aí. Era uma aliada tradicional dos Estados Unidos. Deram um pontapé no traseiro dela, ela tá vindo para cá. Mas leva algum tempo. Com a digitalização, com os sistemas de moeda da China, com PIX e tudo, você vai vai começar a ter arranjos assim para você substituir o dólar, não como referência. Ou seja, os preços vão continuar cotados em dólar para o comércio internacional, mas se um país não tiver dólar, você pode montar operações de swap aí para pagar em moeda chinesa aqui e compensar ali. Então não é uma tarefa fácil. Eu estava lembrando outro dia aí, quando você pega a União Europeia, o mercado comum europeu, eu lembro que eu era meio xereta quando eu era moleque, eu tinha uns 13 anos de idade quando a gente falava em mercado comum europeu, ou seja, em 63. Então é um processo lento, mas e vai ter agora um enfrentamento terrível do Trump aí, né? Mas é o caminho. Mas não é um caminho que vai dar resultado imediato. Sim. Nassif, muito obrigada pela tua presença. Eu sei que tu tem horário, vocês vão ficar com gostinho de quero mais nessa conversa, eu também, mas eu espero em outro momento encontrar Luiz Nassif. Muito obrigada, viu? Prazer foi meu. Valeu, gente. Não esqueçam, curtam, comentem, compartilhem, engajem esse conteúdo e contribuam aqui conosco para mantermos esse espaço de encontro. Valeu, tchau, tchau. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva. Mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.